Estamos no ar com mais um episódio do CCM Conecta, o teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando diretamente do Brain Congress 2024, no Rio de Janeiro, e a gente vai abordar agora o tema que se chama O que o rock nos ensina sobre trauma? O caso de Tommy do The Who. É isso aí, Fred. Quem vai conversar com a gente sobre isso são os brilhantes médicos neurologistas que apresentaram essa mesa, né? Então, uma mesa toda voltada para discutir essa questão do trauma nessa obra. Então, estão com a gente aqui hoje os médicos neurologistas André Palmini, que é professor titular de neurologia do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina e do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciência da Saúde da PUC-RS, e o Dr. Eduardo Mutarelli, que é professor doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro das sociedades American Academy of Neurology e Academia Brasileira de Neurologia. Bom, e aí para começar, Tommy não é exatamente uma obra muito recente, né? O álbum é de 69, o filme foi lançado em 73, mas com certeza foi um marco na história do rock mundial. Então, uma quebra aí de paradigmas com um projeto bastante ousado. Mas antes da gente entrar no assunto do trauma, a gente pode passar um pouquinho sobre essa obra. O que vocês têm aí para destacar dessa tão memorável obra do rock mundial? Vou dar uma largada e depois o Eduardo vai mencionar sobre o filme em si e a relação dele com a nossa conversa hoje sobre trauma, né? Mas eu colocaria assim, de uma maneira mais ampla, de que tem dois aspectos que são importantes dessa ópera rock, ou desse álbum, né, que fez 50 anos no ano passado. E, muito embora ele tenha entrado como uma peça de teatro em 69, né? O álbum foi em 73, e o filme também. Mas o álbum foi em 79 e o filme em 73. Mas, em primeiro lugar, ele traz essa situação de um disco que foi feito todo em cima de uma história, né? 10 anos depois, o Pink Floyd fez o The Wall, por exemplo, né? Pouco menos de 10 anos depois, que são de novo, tem uma série de músicas que viraram famosas individualmente, mas que correspondem a uma narrativa de uma história. Essa é a primeira coisa, né? Tudo musicado. Por exemplo, o Tommy não tem nenhum diálogo. Todas as coisas são ditas através da música. Nenhum diálogo que não seja as próprias músicas. E a segunda coisa é uma temática que é um pouco recorrente nesses artistas desse período dos anos 60, que brilharam no seu ápice nos anos 60 e 70, que são filhos de pessoas que, alguns deles que morreram, tiveram familiares que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, o The Wall do Pink Floyd tem essa temática. O álbum que veio logo depois, chama The Final Cut, tem exatamente a mesma temática, ou seja, de gente indo para a guerra, morrendo e deixando seus filhos pequenos. E o Tommy, que veio 10 anos antes, ou até um pouquinho mais, como conceito, digamos assim, né, do Pete Townshend, é exatamente a mesma história, isso aqui é baseada num personagem que perdeu o pai, e aí a partir daí tem toda uma situação traumática que o Eduardo vai contar pra gente. Então, eu teria como ponto de partida que teve esses dois grandes marcos. Primeiro, uma história que se prolonga e que as músicas fazem parte de uma história, e segundo, né, um ápice de uma temática, que é uma temática assim, de uma catarse de filhos ou de sobrinhos que perderam familiares na Segunda Guerra Mundial. Como é que é a história do Tommy? O que tem a ver com o trauma, Eduardo? Primeiro eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte: aprendi que os artistas, de maneira geral, eles têm uma sensibilidade grande a ponto de muitas vezes, não poucas, muitas vezes, anteciparem a ciência. Digo porque o filme é de 73 e o assunto distúrbio neurológico funcional, paralisia funcional, dor, tremor, etc., morreu depois de 1965, que um autor disse que quem fazia esse tipo de diagnóstico não sabia do que estava falando, que não sabia medicina, etc. Então, deu uma morrida e o filme resgata esta coisa. Quer dizer, mais uma vez, a arte antecipando a ciência, de poder bolar uma coisa, né? Então, o filme, assim, como disse o André, o pai do protagonista é tido como morto na Segunda Guerra, só que ele volta para casa. Ele não tinha morrido.
E chegando em casa, a esposa está com outro, né? Está com outra pessoa. Ele fica chocado com aquilo, porque ele está esperando que vai chegar em casa, vai ser bem recebido, etc. Imagino eu, né? E como ele deu um beijo no filho antes de ir para o quarto da esposa, o filho acordou e acompanhou e viu toda a cena, né? Do namorado da mãe matar o pai. Aí a mãe pergunta, e agora, o que nós vamos fazer, né? E o menino viu tudo. Daí o padrasto, né, que depois ele vira padrasto, né? No meu modo de ver, abusa moralmente do menino, quase fisicamente, porque ele vai para cima do menino e diz, você não viu nada, você não enxergou nada, você não ouviu nada e você não vai falar nada. E isso, numa ópera rock intensa nesse pedacinho aí, e o que é mais interessante, ver como que as coisas são de antecipar a realidade. A mãe vai junto, e em vez de defender o filho, ela entra na mesma do padrasto, reprimindo a criança. Você não viu, você não ouviu, e você não vai lembrar mais disso. Que eu digo que antecipa, porque não é incomum um paciente que tem um distúrbio neurológico funcional, uma paralisia, um tremor, etc., ter sido abusado, e muitas vezes no nosso ambulatório, lá no Instituto de Psiquiatria da USP, aparece a história do abuso e relativamente comum. Você falou com sua mãe, seu pai, etc. E uma resposta que me marcou bastante é: o tio abusava da menina, esse tio vinha de vez em quando para essa casa, que ele morava no interior, via de vez em quando, e ele fazia o supermercado da casa, de gente mais ou menos simples. A mãe, aos berros, vira para a menina e fala: como que você fala isso para um homem tão bom, um homem que ajuda a gente, etc., como é que você fala isso? Quer dizer, o porto seguro dessa menina está contando com a proteção da mãe e ela é reprimida pela mãe, o porto seguro dela. De maneira que, eu sou neurologista, não sou psi, mas fica claro para qualquer um nessa mesa aqui que quando você não pode falar, o corpo fala. O corpo fala. A gente lê a pessoa. Ela paralisa, ela tem tremor e assim por diante. Então, mais ou menos, o filme transcorre. E no caso, o que o corpo falou, na verdade, ele parou de falar, ele parou de ouvir e ele parou de ver funcionalmente. Ele fica como se fosse cego, surdo e mudo. Que esse foi o mote da gente criar essa atividade no Congresso, ou seja, trazer uma pessoa que é especialista nessa área de transtornos funcionais, né, como o Eduardo, mas a partir do fato de que realmente o Tommy apresentou uma alteração funcional. Ele ficou efetivamente, digamos, como se fosse cego, surdo, funcionando. Ele ficou assim, tipo, 10 anos sem falar nada, sem ouvir nada e sem enxergar nada, ou aparentemente sem enxergar nada. Né? Até porque ele se torna campeão de fliperama, de pinball, né? Como que pode uma pessoa que é cega, né? Isso é muito curioso, só para coisa de antecipar mesmo, né? Às vezes vai um ou outro paciente lá cego com a bengalinha branca e é muito interessante porque ela passa pela porta sem encostar com a bengalinha branca em lugar nenhum. Quer dizer, ela, de todas as maneiras, não está enxergando, vamos dizer, mas obviamente que está. E aí que você pode, às vezes, fazer o diagnóstico, mostrar essa incoerência da pessoa, inconsistência, porque ela não encostou aquela bengalinha branca em lugar nenhum. Agora, aproveitando que o André já falou essa coisa da cegueira, tem um momento simbólico no filme, ou dois até, né, quando ele era pequenininho, que ele se põe na frente do espelho e não enxerga, e num outro momento que eu acho que é mais significativo, que a mãe, ele já é campeão, já é adulto, ou pelo menos bastante crescido, né, adulto jovem.
E a mãe vê que ele está olhando o espelho e vira na música, né? Você escuta, que ela diz assim: ah, você vê o espelho, mas não me vê. E o espelho, nesse sentido, tem um simbolismo, como no Homem de La Mancha, etc., que é olha a realidade. A gente tem essa expressão, se olha no espelho, entendeu? E no fundo, um dos jeitos de fazer diagnóstico de que a pessoa está enxergando é pegar um espelho e pôr na frente dela, porque a gente fixa o olhar. Nós não conseguimos ficar sem fixar o olhar em lugar nenhum. Então você põe o espelho na frente da pessoa, ela vai fixar em algum lugar, frequentemente nos próprios olhos, né? Mas é como se estivesse vindo. Aí você mexe o espelho, angula o espelho e o olho acompanha. Acabou, a pessoa está enxergando. Entendeu? Então também é um jeito de fazer diagnóstico. E a mãe joga ele contra o espelho e quebra o espelho. Quer dizer, existe ali um conflito interno, né? Se quer mesmo que o menino volte a enxergar e a falar, porque a verdade vai aparecer. Então, ela tem esse simbolismo aí dela quebrar o espelho, que é um instrumento de diagnóstico do neurologista e da cultura, que é enfrentar a realidade, né? Acho muito interessante essa coisa do artista, né? Muito legal. Mas então, assim, ficou bem claro. Óbvio que a arte ela tem esse descompromisso com a sutileza e consegue ser, digamos, em algum aspecto muito literal, assim, ficou muito escancarada essa questão do trauma, né? Mas é justamente por isso que a gente pegou um mote para discutir esse assunto aqui no Brain desse ano, porque fica óbvio que é uma criança que era normal, até, enfim, brincando, parque de diversões, etc., já tinha, de uma certa forma, superado a perda do pai, aparentemente, porque, assim, até é interessante, sempre que essa mãe sofreu muito quando perdeu o filme, o esposo, e o filme começa mostrando como o casal estava apaixonado, e essa criança nasce, o pai não tinha conhecido ela, porque a mãe estava grávida quando o pai foi chamado para a guerra, né? Então o pai não conhecia o filho, foi a conhecer naquela noite que ele chega, dá um beijo e imediatamente é morto pelo novo companheiro da mãe, vamos dizer assim. Mas assim, todo esse processo de escancar o trauma, né? E ao escancarar o trauma, ele cria essa situação para a gente poder discutir, estamos discutindo agora e vamos seguir um pouco mais, nessa questão do link entre trauma e desordem funcional, né? O transtorno funcional, o distúrbio funcional. Acho que a palavra distúrbio é até um pouco mais do que transtorno. Transtorno é uma coisa meio pesada. Mas, enfim, a tradução dessas coisas por disorder é traduzida como transtorno. Né? E isso aí, por exemplo, numa área que eu atuo bastante, vamos ter até uma atividade amanhã sobre isso aqui, que é a área das crises não epiléticas psicogênicas, é uma coisa impressionante. Eu até me arrisco a dizer que é quase a área onde tem mais isso, né? Mais esse impacto funcional, e a gente tem uma linha de pesquisa até que tem produzido algum material interessante, mostrando como é muito comum, assim, tu vai cavocando e tu vai encontrando uma situação traumática. É interessante que nem sempre está na superfície essa situação traumática. Às vezes ela está um pouquinho mais escondida, mas ela está lá. E essas situações que causam essas disfunções funcionais, elas são... esses traumas, eles são normalmente de que ordem? São traumas, assim, é abuso sexual, é abuso moral, é situações de trauma mesmo. Eu vi uma pessoa sendo assassinada na minha frente, alguma coisa assim. Quais são os mais E agora a gente comuns? tem esses mais recentes, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, a Covid, esses outros fatores que também têm aí apresentado alguns casos de traumas também, né? Assim, o que é mais estudado e que tem mais dado é de abuso sexual, abuso físico e negligência emocional. Então, imagine uma criança de 3 anos morrendo de fome, e a mãe está namorando com um terceiro lá e a menina vem chorar que está com fome e ainda tomar um safanão porque está atrapalhando lá a relação, entendeu? Essas coisas são... Acho que é importante essa conversa que a gente está tendo aqui, porque, como eu disse, esse assunto andou desaparecendo
E a gente precisa reeducar, porque este tipo de alteração é frequente. Antes de eu me interessar por esse assunto, raramente eu fazia diagnóstico de um paciente com isso, raramente. Era mais provável que eu fizesse um diagnóstico de uma doença raríssima, né? Que encaixava mais ou menos ali no negócio, né? Doença mitocondrial, etc., do que esse diagnóstico. Mas depois que eu me interessei, que eu fiquei, vamos dizer, sensibilizado ao assunto, a estatística mostra que, em geral, 9% dos ambulatórios é de distúrbio neurológico funcional. 9%. Quer dizer, um ambulatório geral de neurologia, 9%. Um ambulatório de distúrbios dos movimentos, 9%. Acidente vascular cerebral, 9%. Que significa que não é possível você ter visto 20, 30 pacientes numa semana e não ver nenhum paciente. Certeza que você comeu bola. Então, só para esclarecer, talvez para algum ouvinte que esteja com alguma dificuldade com a terminologia, né? O que se chama de um distúrbio funcional, um transtorno funcional, é uma situação em que não existe uma doença real por trás do ponto de vista estrutural no cérebro que justifique aquilo. Ou estrutural, ou elétrico, no caso das crises, digamos, epilépticas, não epiléptico-psicogênicas. Ou seja, existe, e é até o nosso próximo assunto que a gente vai ter que comentar aqui, o doutor Eduardo é especialista nisso, que mudanças do cérebro existem nessas pessoas, mas para o nosso ouvinte entender, nós estamos falando do termo funcional, quer dizer que não existe uma alteração na estrutura do cérebro, do sistema nervoso, digamos assim, que explique aquilo. Ou seja, na prática, a pessoa está normal, mas está manifestando uma manifestação. Isso que a gente chama, o seu cérebro está normal, o seu sistema nervoso está normal, né? Cérebro, medula, nervos, mas ela expressa uma alteração. O nome disso são desordens ou transtornos funcionais, em que não existe uma estrutura alterada, existe uma função alterada. E a razão, por que a função estaria alterada se a estrutura ou a eletricidade ou a neuroquímica não estão alteradas? Vamos colocar de maneira mais ampla. Aí é que entra a questão de tentar encontrar esse denominador comum de alguma coisa ao longo do passado da pessoa que, em termos pelo menos das crises não epiléptico-psicogênicas hoje em dia, né, uma forma como eu tento explicar para os pacientes, e está um pouco de acordo com o que a literatura tem colocado, é como se a gente tivesse como se todos nós tivéssemos um nível até onde a gente aguenta de angústia, digamos assim, tá certo? Mesmo que seja uma angústia pré-consciente. E quando algumas coisas fossem chegar num ponto que fosse ultrapassar isso aí, e quem sabe até vir para a consciência e gerar um nível de sofrimento muito grande, é como se existisse alguém tirasse o cérebro da tomada. No caso de uma crise não epiléptica psicogênica, ou começasse a fazer tremer, ou modificar a marcha. São coisas muito... Claro que o pessoal que trabalha com isso assim, tem uma noção, como o Eduardo está mencionando, muito boa disso aí, né, de identificar isso. Mas uma pessoa que está desatenta, como tu acabaste de mencionar agora do ponto de vista médico, isso é muito importante, porque hoje em dia muitas pessoas que começam com alguma manifestação, na minha área então, que é a epilepsia, isso é muito grande, a pessoa vai primeiro numa emergência. O médico emergencista hoje ele tem duas características, não o emergencista, desculpa, a pessoa que está atendendo numa emergência, que infelizmente muitas vezes não é um médico formado como emergencista, tem duas peculiaridades. Em geral, ele é uma pessoa mais jovem, portanto tem menos experiência, e segundo, em geral, está pressionado pelo tempo. Certo? Então, é muito difícil ele ter a condição de fazer uma anamnese adequada que possa chegar nessa suspeita. Então, na minha área, que é a epilepsia, por exemplo, como deve existir na área também da doença vascular cerebral, acabam sendo feitos tratamentos voltados para o que se imagina ser a doença que está realmente que estaria acontecendo, e aí aumenta muito o risco de iatrogenia. Concorda? Com certeza. E eu até queria te ouvir sobre isso, assim, heterogeneia no manejo dessas alterações funcionais, sendo misdiagnosed, né, diagnosticadas de maneira equivocada, como representando doença, digamos, orgânica, estrutural, e aí a pessoa começa a receber remédio e não melhora, né? E aí muda a medicação e a associação de medicamentos e tal. O que eu te perguntar, assim, até pode ser interessante para o nosso ouvinte, Eduardo, que tu é um cara que trabalha assim, claro, quando a gente vai especializando numa coisa em medicina, tu vai começando a receber assim, pacientes de outros colegas que querem a tua opinião nisso. Então, minha pergunta é, quão frequente é tu observar assim, pacientes que chegam
tomando medicamentos equivocados, e tu eventualmente tem que desfazer o diagnóstico e desfazer os tratamentos. Como é que é isso, assim? Não, é bem frequente, né? O paciente que vai numa consulta privada, que ele vai pagar, ele já passou, em geral, em alguma outra pessoa, entendeu? É bem comum que o paciente venha tomando algum medicamento, né? Até na aula mostrei lá uma paciente que chegou lá com um diagnóstico de Parkinson e que ela estava tomando remédio para Parkinson e como não melhorasse, eles vieram escutar a minha opinião, entendeu? Eu acho que essa coisa de ter a sensibilidade para o assunto facilita muito, porque você olha o tremor e fala, pô, isso aqui não parece mesmo Parkinson, né? E você lança a mão de algumas técnicas para fazer o diagnóstico, porque como eu disse agora há pouco, né, que a pessoa, o paciente, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro. Então, é comum, no caso do André, que ele tem um paciente epilético, é comum que um epilético também tenha crise não epilética. Por quê? Ele tem a crise epilética dele. Ele se contrai, morde a língua, se machuca, cai no chão, etc. E tem aqueles movimentos violentos e tudo. A família toda, como deveria ser, vai lá socorrer. Quando ele acorda, tá aquele circo armado. Tá todo mundo em volta dele, o que aconteceu, foi para o pronto-socorro, etc. E, inconscientemente, opa, isso aqui as pessoas vão me cuidar. Então, quando vai chegando num momento de tensão, de uma coisa que não está dando para lidar, a pessoa tem a crise, ou tem a paralisia. Não é uma busca por atenção, é uma busca pelo cuidado mesmo. Assim. É por atenção, mas ela é inconsciente, essa que é a questão, tá certo? É inconsciente, chama assim, tu acaba dando um reforço positivo para aquele tipo de atitude, que então acaba sendo, assim, é como se a pessoa fosse introjetando, né? Introjetando a noção de que funciona, né? Tanto que uma das estratégias nessa área de crises psicogênicas, né, crises não pré-psicogênicas, na medida em que esse diagnóstico fica bem feito, especialmente nos pacientes que não têm essa associação, que é por volta de 20% a 25%, ou seja, 1 em cada 5 ou 1 em cada 4 tem, como o Eduardo falou agora, as duas coisas. Mas tem, digamos assim, a maioria que tem crises psicogênicas tem só crise psicogênica. Então, quando tem essa confirmação, e tem exames que se faz para isso e tudo mais, uma das orientações é não criar o circo em volta. Assim, o que é muito difícil para os pais, familiares, às vezes como é que eu vou me segurar se meu filho está daquele jeito ali? Mas tem que se segurar, para não passar essa mensagem do reforço positivo do comportamento. Né? No caso que a gente estava falando, do Tommy, o trauma, enfim, foi então presenciar a situação do assassinato do pai e ter sido reprimido, exigido que se reprimisse aquilo que tinha acontecido ali. E ele, então, fica cego, surdo e mudo. Quais são outros exemplos de disfunções funcionais decorrentes de quais tipos de traumas que vocês veem com mais frequência? Assim, Deixa eu contar um assim que me deixou horrorizado. Tá? Por exemplo, muitas pessoas bebem muito. Tá? Muitos adultos bebem. E, às vezes, o cara chega em casa bêbado. Isso é muito comum, especialmente em algumas camadas da população. Aí ele chega em casa bêbado, numa situação complicada em casa por vários motivos, e desconta, como que é aquele termo que se usa, às vezes, no filho. Então, tem pacientes, por exemplo, tem uma criança, um paciente nosso, jovem, que lá no hospital, de uma camada social mais baixa, que frequentemente o pai chegava e puxava a criança pelas grades da cama, sabe, um bercinho, de que a criança não parava de chorar, então arrancava. Então, uma coisa... Queimar com cigarro. Tem várias dessas situações e que aí depois, 10, 15 anos depois, se expressa como crises psicogênicas, entendeu? Então, esse é um exemplo bem comum. Outro é a questão do abuso. Né? Vou contar um outro caso nosso. O pai fazia rituais espíritas em casa, assim, uma coisa, não de espiritismo, mas uma coisa de rituais místicos em casa, reunia pessoas, e aquilo ali, assim, a criança assistindo, daqui a pouco estava lá. Então, tem várias, assim, são coisas mais diversas, entendeu? Mas a questão sexual é muito importante. Uma outra menina que a gente atendeu esses tempos, né, tinha sido, ela esqueceu um blusão
no ginásio da escola, depois da ginásio de esportes. Quando ela voltou para buscar, tinha 3 meninos de uma turma mais velha e que começaram a ameaçar que iam pegaram a guria, tarará. E sim, não chegaram a fazer nada com ela, mas ameaçaram fazer. A partir dali começou a perder a consciência. Então, são coisas assim, nesse tipo, Fred, assim, às vezes é uma relação muito clara entre trauma e uma mudança comportamental importante. Né? Às vezes não é tão claro, porque às vezes o fenômeno aconteceu na infância. Me procurou um executivo bem estabelecido, com uma empresa grande, etc., que ele passou a ter dificuldade para caminhar, que é uma coisa relativamente comum. E a gente faz o diagnóstico que a marcha, o jeito da gente andar é para economizar energia. Você joga o peso em cima do fêmur e da tíbia, eles estão alinhados para você ficar com ele no chão. Você não dobra o joelho, você não balança, porque você vai gastar muito mais energia. Esse senhor foi lá com a marcha que, da entrada, já sabia que era um distúrbio neurológico funcional. Tirei a história direitinho, examinei, etc. E até então, ele diria, mas doutor, o senhor está me explicando isso, me diz às vezes que a gente fica um pouco ansioso e tudo, mas minha vida hoje é maravilhosa. Eu tenho tudo que eu quero, meus filhos têm tudo que eles precisam e assim por diante. O que acontece é que às vezes uma sequência de eventos remete o cérebro para aquela coisa que aconteceu traumática lá atrás que está reprimida. É típico disso aí você ter sonhado alguma coisa, que você vai precisar lembrar desse sonho, no dia seguinte você acorda e não lembra de nada do sonho. E de repente alguém lá na frente fala alguma coisa para você, vem um sonho inteiro na cabeça. Então, a sequência de eventos levou ele a remeter ao trauma. Mas ó como não é um abuso sexual. O pai ficou viúvo, portanto ele ficou órfão da mãe. Ele pequeno ajudava na roça e o pai até que tratava bem deles e tudo. E um dia o pai viu que eles trabalharam bem e tudo e sobrou alguma coisa da roça deles que ele conseguiu vender, deu lá um tostão pro filho e falou, ó, compra o que você quiser com esse tostão, como um reconhecimento e tal. E o menino comprou um carrinho. O menino comprou um carrinho que ele nunca tinha tido nenhum brinquedo. Tijolo era o carro e assim por diante. Muito bom. Quando o pai chegou, ele todo feliz foi mostrar que ganhou o carrinho. Tomou uma surra. Como que você me pega o pouco dinheiro que a gente tem e não comprou uma meia, uma cueca? Quer dizer, do nada. Ele acha que está abafando, que ele ajudou, etc, e do nada. Então, a sequência de, eventualmente, ó, eu ganhei bem, eu posso fazer, mas eu vou gastar como isso? Pronto. Foi o suficiente. Ele passou a ter essa dificuldade para caminhar, entendeu? E assim, aproveitando, outra coisa que a gente vê que atrapalha muito você fazer o diagnóstico e você cuidar dessa pessoa é falar que isso é psicológico, que isso é ansiedade. Porque, assim, a primeira coisa que eu disse na aula, assistam a aula. A aula ficou... Eu fiquei contente de dar aula, assista a aula. A primeira coisa que eu mostrei é que é totalmente diferente a ativação cerebral de alguém que tem um distúrbio neurológico funcional, uma paralisia, uma crise, etc., de um paciente que simula, que finge a ativação cortical para fazer o movimento, para impedir o movimento, para analisar o movimento em trabalhos distintos. Mostra claramente que a ativação cerebral de um paciente simulador é diferente de um paciente com distúrbio neurológico funcional. Claramente não é fingimento. É algo, como disse o André, inconsciente. Você vai colocar o paciente, na verdade, num estado ansioso, querendo que ele faça uma coisa que ele não tem Larissa, controle, né? Mas justamente assim, isso é importante, porque o que o Eduardo falou agora, só para facilitar para o nosso ouvinte, são 3 estados. Um estado é uma pessoa que tem, vamos pegar um exemplo de um tremor, que tem um tremor porque ele tem uma doença neurológica com uma alteração no cérebro, por exemplo, doença de Parkinson, o tremor essencial. Um segundo cenário é uma pessoa que não tem uma doença estrutural no cérebro, conectiva no cérebro, mas que tem essa situação
traumática que a gente chama de um distúrbio funcional, E o terceiro cenário é alguém que fingisse isso, tá certo? Então, o que o Dr. Eduardo acabou de dizer é que hoje tem exames que conseguem diferenciar o fingimento do transtorno funcional. Porém, na cabeça das pessoas leigas, e é por isso tomara que todo mundo ouça isso aqui, E de muitos médicos. nem sempre se consegue diferenciar, a pessoa não diferencia os dois aspectos do fingimento para a questão funcional. Então acaba, o termo psicológico, tem que ter muito cuidado ao usar esse termo. Então cada um de nós encontra um jeito de querer dizer isso sem usar esta palavra, ele acaba misturando esses outros dois aspectos, que é o funcional e o fingimento. Então a pessoa pega sempre pelo pior, o doutor está achando que eu estou fingindo. E o que ele está deixando muito claro é que já tem evidência de literatura mostrando que não é a mesma coisa, que realmente o cérebro funciona de uma maneira diferente nessa pessoa nesse momento, e então tem que desfazer o mito do fingimento e trazer isso para o cenário de uma coisa séria, que eu acho que é uma coisa muito importante, concorda? Com certeza, porque por mais que não seja uma doença orgânica, que a gente diz médica, vamos dizer, é uma coisa desencadeada por um mau acionamento do sistema nervoso. O sistema nervoso está íntegro, como disse o André várias vezes aqui, ele está íntegro, porém ele é acionado de maneira distinta. A área da junção temporoparietal, por exemplo, que você reconhece o movimento, não está funcionando direito, de maneira que ele não reconhece como agente daquela paralisia, daquele tremor, porque não foi ativada aquela área. Entende? Então, quando eu vou transmitir o diagnóstico para o paciente, eu acho isso fundamental, nunca eu menciono ansiedade psicológica, etc. Eu pego e mostro como eu fiz o diagnóstico. Olha, veja, quando eu lhe distraí, o tremor voltou. Tem um filmezinho de uma outra aula que o paciente tem uma marcha não econômica, quase cai 2, 3 vezes, que a gente estava avaliando, pedi para filmar, ele deixou, etc. Quase ele vai para o chão. Acabou, viramos de lado, ele foi beber água. Andou normal. Quer dizer, quando você foca, a coisa aflora, entendeu? Então, assim, não toco no assunto psicogênico, mas eu mostro, olha, veja bem, este vídeo que eu gravei você, ó como você andou bem. E não é que eu quero confrontar ele com a verdade de jeito nenhum, nunca. Veja que é possível você andar melhor. É terapêutico. De novo, seu cérebro está íntegro, a medula está íntegra, está acionada de maneira errada, mas veja que se a gente fizer uma reabilitação, você pode melhorar. E o tratamento é exatamente... ele é medicamentoso ou é... Ou não? Ele é... Boa pergunta. Não perca, lhe convido a assistir novamente. Eu mostro essa paciente com diagnóstico de Parkinson, que veio escutar minha opinião, e ela, nenhuma sessão de psicanálise, que ela estava tremendo um monte e tudo, mostro como é que funciona o negócio, e depois da sessão de psicanálise, acabou o tremor. E ela mesmo diz, agora eu posso pôr a presilha no cabelo, eu posso amarrar o tênis. Normal. Mas nem sempre é tão fácil assim. Ah, não, isso é para... Isso é pra dar Você não vai fazer um filme e contar uma história mora, né? Esse aqui assim, é verdade. Se você olhar o vídeo, você vai ver que ela está com a mesma roupa, não tem defeito de continuidade. Você vai ver isso e ela, depois de o André tem toda a razão, era só mesmo para jogar ali. É possível que a pessoa melhore, nunca com remédio, nunca. Óbvio que boa parte dessas pessoas é ansiosa, tem depressão, e se existe esta comorbidade, tem que tratar, senão ela não vai melhorar. Mas não é esse o princípio do tratamento. Não é só psicológico, a pessoa precisa reaprender, porque ela aprendeu errado. Você tem que reensinar a caminhar e fazer um acompanhamento psíquico no caso. Agora, o fundamental que o Eduardo falou, eu só queria assim frisar, isso acontece muito nas crises não epiléticas psicogênicas, é explicar como se chegou naquele diagnóstico. É respeitar o paciente nesse sentido, porque isso é uma coisa respeitosa para o paciente. Tu mostrar qual foi o teu raciocínio, não está só jogando para ele um diagnóstico, está explicando como é que tu construísse um raciocínio para chegar naquele diagnóstico,
para valorizar que aquilo realmente é uma coisa que está acontecendo com ele, né? E que, eventualmente, a partir desse reconhecimento e dessa explicação, ele se torna um parceiro para tentar ver se esse problema se reduz. Mas não é muito fácil, nem sempre é muito fácil. Né? Muitas vezes é a primeira vez que o paciente se percebe entendido. Porque até então fez um monte de exame, fez isso, aquilo e não chega a lugar nenhum. Você mostra e falou, opa, esse aqui entende do que eu tenho. Porque essa perna não estava mexendo e ele fez eu mexer. Maravilha. Olha, incrível esse episódio, né? Assim, a gente muitas vezes cria expectativas, mas vocês superaram todas as expectativas. Olha, a gente nunca imaginou que ia para esse caminho. E como é incrível, né? O corpo da gente é muito maluco no final das contas. A gente é impressionante. Quero agradecer demais vocês por estarem aqui com a gente, por terem trazido essas informações tão legais. As aulas do congresso vão estar disponíveis na Brain TV. Então, quem é assinante já vai poder conferir aí em primeira mão quando elas forem disponibilizadas lá no catálogo. Mas aí fica o convite, né, para assistir essas aulas incríveis. E agora, as mensagens finais de vocês, tudo com vocês. Então, só terminar assim que colocar que foi bacana ter se podido chegar nesse nível de discussão a partir de uma coisa que eu, como chamei lá na abertura, lúdica, né? Quer dizer, a gente precisa, isso é uma coisa que eu tenho visto hoje, que eu acho que faz parte desse novo momento educacional, né? Que a gente tem que saber, assim, contra quem a gente está brigando. A gente está brigando hoje contra o TIC. Brigando maneira de dizer, eu acho que o nosso ouvinte está entendendo. Mas, assim, a luta forma do dia a dia. É a luta do dia, assim, a forma como os jovens e as pessoas em formação estão buscando as pessoas em formação estão buscando a informação é muito mais, digamos, visual, esteticamente fácil de digerir, etc. Então, a gente tem que conseguir compatibilizar uma coisa que nem sempre é muito fácil, que é conteúdo bacana com uma forma atraente, né? Quer dizer, eu e o Eduardo somos uma geração em que a gente fazia o possível, ainda fazemos, né? Pagamos às vezes caro para uma viagem, para um congresso, em que a gente vai ver pessoas falarem assim, um dia inteiro tem congresso com uma americana de neurologia que tem coisa que começa às 6:30 da manhã e tem sessão que termina às 11 da noite, não é verdade? E a gente vai lá porque a gente quer aprender o conteúdo daquilo. As novas gerações hoje estão um pouquinho menos nesse ritmo. Elas estão buscando um conhecimento que seja ao mesmo tempo valorizado, né, e importante para elas, mas num formato mais acessível e atraente. Então eu estou contente que se pôde entrar nesse assunto e também junto com o Jairo Bauer que esteve com a gente na questão também da iniciação sexual ali do adolescente e tal, a partir de uma coisa que foi lúdica, que foi bacana, que foi musicada e que também está acessível, custa em vários streamings ali, está entre grátis e R$ 4,20 para baixar o filme e assistir, e vale a pena, né? Um filme dos anos 70, muito. Mas vale muito a pena assistir. Essas são minhas palavras finais, estou contente com esse resultado. Vou falar, o André é uma pessoa incrível. Primeiro eu quero agradecer que ele trouxe um assunto atual, as pessoas precisam reaprender isso, e ele fez de um jeito que todo mundo quer ver, né? Vamos ver como é que é a interpretação científica médica do que aconteceu com o Tommy. E eu diria que, vendo toda essa parafernália do Brain, que o André é um maestro e ele escolhe os músicos porque, assim, ficou uma coisa... O Jairo também, e depois redondo, ele falou, ficou redondo. Quer dizer, ele teve a visão de que vou escolher para falar disso. Eu digo isso nas outras que eu vi. Você vê que ele escolheu as pessoas para as aulas que entende do riscado e sabe transmitir. Muito legal. Obrigado por ter me convidado. Imagina, foi um prazerzaço. A gente fica por aqui. O CCM Conecta de hoje, esse episódio super incrível. O próximo você vai conferir no @CCM Conecta no Instagram. Então, até lá. Até lá. Abraço.